Olá, olá! Dia gostoso, dia de estar aqui gravando para vocês, dia para falarmos mais sobre ambiente, para tornarmos o ambiente melhor, mais capaz de trazer bem-estar e saúde, beleza, com tudo certinho, juntando conhecimentos importantíssimos como neuroarquitetura, design biofílico, as práticas, as boas práticas de projeto, a minha experiência que eu tenho para compartilhar com vocês. Então, tem muita coisa. E eu vou falar sobre um tema que é muito sensível, é muito delicado, que é o seguinte: 10 erros que você cometeu ou pode cometer para fazer uma reforma. Construção também é válido a gente falar aqui dentro desse escopo, porque a lei que rege a reforma é idêntica, a diferença é que um ambiente já está materializado, o outro ainda não. Mas vamos lá. Vamos falar sem muitas delongas sobre essas dores, porque isso realmente é um problema que acomete as pessoas dentro desse planejamento. A ideia é ótima, é trazer melhoria, é melhorar uma coisa que não está funcionando. É aquela cor que não funciona, é o móvel que está inadequado, é a iluminação, são tantos detalhes que nós precisamos com certeza olhar para isso com muito carinho. E com outra observação, não dá para ficar gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, com erros, com tentativas, com experiências, né? Com maneiras de falar assim, não, se depois der errado, eu resolvo. Então, a gente não faz dentro do ambiente mudanças para isso. Nós fazemos mudanças para obter resultado consistente, realmente melhorar o ambiente de uma maneira geral, completa, e para isso nós precisamos empregar conhecimento, gente. Esse é o primeiro passo. Não dá para fugir dele. Então, nós vamos aí para o erro número 1. O erro número 1 é não ter projeto. E aí eu não estou fazendo apologia ao meu trabalho, à minha área de atuação, porque eu tenho mais de 3 décadas nessa área de projeto e não se trata de apologia. É que qualquer coisa que você vá fazer sem planejamento adequado e realmente validado antes de começar, especialmente uma coisa complexa como uma reforma ou construção, sem projeto, não vai dar. Vai ser gasto desnecessário, vai ser teste de erro e acerto, não dá para a gente gastar nem tempo, nem dinheiro nisso. Então é muito mais racional, lógico e, claro, efetivo ter um bom projeto em mãos. Isso vai te livrar de centenas de problemas. Olha, pode anotar centenas de problemas. E eu tenho aqui mais 9 dicas para estar falando para você. E aí eu vou então, nesse momento, pedir o seu like. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, porque aqui toda semana tem novidades e os assuntos variam em torno dos temas que compreendem um ambiente, que estão dentro de um ambiente ou dos ambientes, porém, tudo sempre falado de maneira muito clara, com exemplos, para você também poder obter resultado, poder fazer as suas mudanças com mais segurança, poder aprender como é o caminho, né? E o objetivo que eu prego, vida plena. O ambiente é um coadjuvante da nossa existência e nós precisamos caprichar muito nele para que nós tenhamos bons resultados também através dele. Ele nunca é neutro, ou ele é positivo ou ele é negativo em suas influências sobre nós. Então vamos caprichar.
E o segundo problema, não menos importante do que o primeiro, mas já resolvido no escopo do primeiro, que é ter projeto para fazer as coisas. Pessoal, planejamento é tudo para economia, para resultados efetivos. E aí, o segundo é como harmonizar tudo. Ah, eu desejo tal e tal cores, eu desejo tal e tal móvel, eu preciso de tal e tal coisa. São muitas variáveis dentro deste campo. E aí, o projeto é capaz de te mostrar, antes de tudo, aquilo que vai realmente funcionar e vai te atender, porque esse é o objetivo. O espaço é um ambiente personalizado, ele atende a determinadas funções de determinados indivíduos. Então, ele precisa estar muito bem resolvido dentro desses parâmetros. Fórmula mágica não existe e nem fórmula universal. Então, precisa estar muito, muito bem resolvido em termos de harmonia. Bom, a cortina funciona com o sofá, o tapete, com os acessórios, as cores são cores que realmente vão me influenciar positivamente. A minha iluminação artificial está super adequada e eu tenho meios de transformar o ambiente através da luz. São detalhes, né? São detalhes da maior importância. Então, veja, isso é parte que constitui a solução. E é por aí que a gente volta lá no item número 1. Bom projeto na mão antes de começar, gente. Primeiro. Aí nós vamos para o terceiro, nós já falamos sobre tudo isso em termos de projeto e de harmonia, que isso o projeto vai trazer, mas é um aspecto importantíssimo e é um problema, porque você comprar coisas que não se harmonizem, elas podem ser bonitas, elas são bonitas, por exemplo, na loja, elas são bonitas lá no ambiente que elas estão, mas depois elas vão para o seu ambiente e não resolvem. São mais um empecilho, são mais um método de você olhar e falar: ai, nossa, isso não ficou bom, né? É horrível essa sensação. Bom, agora nós vamos para o problema número 3, que vai ser resolvido e que vai ser apontado aqui para você não cair nessa cilada. O problema número 3 é o seguinte: quando você faz uma reforma ou construção sem um projeto consistente na mão, que já resolveu todas as questões antes de começar, que já antecipou orçamentos, que já organizou a questão do fluxo, do cronograma, bom, aí você vai cair num terceiro problema, que é: eu acho que eu fiz a melhor opção. Lá tá materializado já, né? Eu acho que eu fiz a melhor opção. Oh, mas e se eu tivesse feito de tal forma? E se eu tivesse dado a oportunidade para uma outra distribuição, ou para uma outra paleta de cores, ou para uma outra iluminação? Essa situação de você lamentar a decisão, ela também vem lá do problema número 1, né? Porque sem projeto, realmente o problema ocorre, ele pode acontecer com toda certeza. São muitos itens para serem resolvidos e todos esses itens juntos ainda dão um problema exponencialmente maior, né? E aí a gente está falando de problema, mas nós estamos falando de solução também, porque o projeto bem feito, com conhecimento, gente, com conhecimento, porque não dá para comparar uma pessoa que está começando na área projetual com uma pessoa
que já tenha muita experiência. É um, vamos dizer assim, é um universo muito diferente um do outro, porque você vai agregar uma expertise que o outro vai precisar de tempo para adquirir. É óbvio. Aí não tem como escapar dessa equação. Então, esse é um outro caso e um outro modo de você observar. Precisa escolher bem a pessoa que vai te orientar, sabe? Uma pessoa comprometida com os seus resultados. Não, eu vou fazer isso porque isso vai me dar resultado em X área. Ah, sabe, o foco tem que ser você, o foco é o cliente, o foco é a solução das demandas e problemas seus, de mais ninguém. A casa é sua. Bom, aí nós vamos para o quarto problema. A quarta questão, o quarto item é solução técnica. O que é solução técnica? Para ter solução técnica, você precisa ter gente capacitada para te ajudar. Então, você tem, por exemplo, um problema de natureza estrutural. Não dá para você dizer que você não pode, que você pode resolver sem uma consultoria de uma pessoa especializada. É risco fazer diferente. Ou, por exemplo, um problema de hidráulica, ou um problema de elétrica, ou um problema que esse eu considero como o mais sensível, que é especialização em cores, especialização em que resultado esses ambientes vão trazer para você, porque no fim das contas o ambiente tem uma importância imensa sobre o nosso sentir, o nosso emocional dentro da esfera, tanto consciente como no nível abaixo da consciência. Então é preciso analisar tudo muito, muito, muito bem antes de materializar. Então esse é o quarto problema. E a solução vem novamente lá no item 1, né? Que é ter um bom projeto. Bom projeto feito por empresas ou pessoas ou profissionais com especialidade, com experiência. O quinto problema traz para nós uma questão extremamente importante, que é o tempo. Então, quando você não tem previsão do que vai ser feito, você não tem a menor ideia como é que vai se transcorrer o prazo de quem está trabalhando ou das coisas que você comprou e não vão ser entregues ou vão ser entregues e tem um prazo X. Então, essa questão do tempo, ela é prevista num cronograma, ela é possível de ser prevista com exatidão. Claro que imprevistos podem acontecer, mas você tem uma previsibilidade, você já tem a delimitação do tempo estabelecida. Para isso, você vai se planejar para tudo o que você precisa dentro desse ambiente. Então, esse é é a quinta questão, o quinto problema quando você faz alguma coisa sem o planejamento necessário. E agora nós vamos para o sexto. Então, nós temos 10, né? Nós já falamos em 5. Agora nós vamos para o sexto. E se você ainda não deu seu like, se você ainda não se inscreveu no canal, eu volto a te falar. Vamos lá, vamos fazer parte dessa turma que tem o maior interesse em ter vida plena através de ambientes bem resolvidos, com conhecimento, com experiência, com dicas importantes, porque toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá. O sexto é muito importante, é a definição e a escolha correta de materiais. Muitas vezes a gente faz uma escolha e diz assim: mas
enfim, eu escolhi esse material por tal razão, e muitas vezes pode ser preço, outras vezes pode ser uma questão de que a pessoa que estava vendendo orientou, né? Falou que olha, tem que ser esse e tal. Mas você tem que olhar dentro da sua perspectiva, o que realmente resolve para você. Então as soluções elas têm que vir de uma forma muito personalizada. Por exemplo, um tecido. Você tem N tecidos, né? Você tem no mercado um número infinito de opções. E aí você vai buscar o que te resolve. E digamos assim, você é uma pessoa que tem pet, né? E aí você quer que, por exemplo, o sofá se mantenha mais íntegro por mais tempo. Então, tem várias soluções, mas a característica do tecido, ela terá que ser uma característica específica. E é aí que entra o conhecimento, a orientação correta. Por exemplo, na loja, muitas vezes a pessoa não vai estar sensível a todas as questões envolvidas, ela vai estar sensível provavelmente a uma, se você falar, né? E aí você tem um conjunto de soluções que vão frustrar no meio do caminho. Para isso, é importante você ter planejamento e ter a solução já determinada. Depois você pode fazer composições com isso, mas você já tem uma solução, um caminho, uma direção determinada. Isso é muito importante, porque isso também vai dar o resultado funcional. Material, por exemplo, que tem uma perda de VOCs, que são ou COVs, né, em português, que são os compostos organovoláteis, que são muito tóxicos, que influenciam muito mal para a nossa saúde, são capazes de produzir enfermidades, doenças graves, né? Desde uma irritação da mucosa até câncer. Então, nós precisamos saber como buscar esses materiais, aplicar materiais que realmente possam causar benefício e não malefício. Você não vai trazer para uma reforma algo que te faça mal. Então, para isso, o conhecimento é muito importante. Na hora de escolher materiais, é preciso saber. E agora nós vamos para a razão número 7. Bom, aí você tem um bom projeto na mão, você tem um planejamento muito estabelecido, mas você precisa ter também uma ótima escolha de equipe, porque são pessoas capazes, comprometidas, idôneas, né? E que vão te entregar um trabalho que foi aquele combinado. Isso é muito importante. Então não adianta você ter, por exemplo, um porcelanato que tem um valor de investimento elevado e entregar na mão de um assentador que não tem capacitação para isso. É um, é um exemplo só. E aí você precisa realmente ter alguém que cumpra a materialização daquele bom projeto direito. E para isso, você tem o bom projeto para te guiar e as boas referências de cada profissional. No nosso escritório, nós temos profissionais que são já chancelados em qualidade para que possa haver um trabalho realmente de acordo, que possa haver uma prestação de serviço no nível de exigência que um bom projeto vai te oferecer. E aí, e que você também tenha, né, com toda certeza. E aí nós vamos para o problema, o próximo problema. Olha, nós já vimos vários problemas, mas com eles todas as soluções. Então você está observando
o que pode te trazer problema e aquilo que pode resolver esse problema. Por outro lado, o fato de conhecer o que pode te trazer problema, com toda certeza vai te orientar para você não cair nessas armadilhas, né? E aí ter um resultado muito melhor. O próximo problema que eu quero elencar aqui é o desconhecimento do resultado final. Quando você não tem um planejamento, você não tem um bom projeto em mãos, você tem um grande desconhecimento de como vai ser aquilo no final. Será que tudo vai dar certo? Será que a medida das coisas vai combinar, vai se harmonizar com o espaço? As cores, e a iluminação. Será que essas soluções vão ser as ideais? Será que esses materiais que eu comprei vão dar bom resultado? Então são muitas variáveis. E essa é uma questão extremamente importante, problemática, sensível, que é a não previsão do resultado lá na frente. E a gente tem que trabalhar para isso, né? Para oferecer boas dicas, boas informações. E no escopo de projeto, por exemplo, no nosso projeto, nós oferecemos um material em 3D muito, muito bom, muito fácil de visualizar e tudo é muito bem acompanhado, porque o projeto é seu, você tem que estar inclusa dentro dessas soluções, não tem jeito. Você tem que estar vivenciando isso para ter um melhor resultado, para depois lá na frente isso também te agradar. O nono problema são os gastos desnecessários, as experiências feitas, o tempo gasto. Então, tudo que é desnecessário, que é, vamos dizer assim, perdido, cai nessa conta. E quando você tem este bom projeto na mão, nada fica sem estar pré-aprovado. Isso é muito importante. Isso é muito, muito importante. Porque quando você tem um planejamento, você já sabe como as coisas vão acontecer, você já tem a possibilidade de ter orçamentos corretos e dentro de um estabelecimento ideal, você com toda a certeza já tem tudo na sua mão, é mais fácil. E aí nós vamos para o 10º e último problema. Não, eu fiz um resumão, tem mais problemas, mas de toda forma eu trago aqui os 10 importantes que eu vejo nesse momento. Bom, e aí nós chegamos no 10º. O 10º é crucial quando você tem, então, lá no número 1, o bom projeto na mão. Ele é feito por um profissional comprometido, capaz de entender as suas necessidades, interpretá-las e colocá-las em prática, lutar no sentido de obter os melhores resultados com as melhores relações de custo-benefício, e com isso você vai lá no final dizer: poxa, a melhor coisa que eu fiz foi ter contratado essa assessoria de projeto e ter contratado esse profissional. Então aí vem o valor pessoal realmente, porque a pessoa está congregando conhecimento a seu favor, está agregando experiência, resultados financeiros e resultados de tempo. Poxa, é o melhor dos mundos, né? Você poder fazer as coisas e obter bons resultados. Esse é o grande valor de você ter uma orientação profissional, porque eu, por exemplo, me dedico a te dar dicas muito interessantes. Lá no Insta, por exemplo, tem dicas diárias
sobre o tema de ambiente, reforma, construção, o próprio Feng Shui, a neuroarquitetura, o design biofílico, a ecopsicologia, tudo isso eu dou dicas lá diárias. Mas quando você se coloca a fazer uma tarefa maior e precisa dessas soluções funcionando todas juntas, eu sinceramente indico uma orientação profissional. Isso vai te tirar desses 10 problemas, e tem outros que eu não listei aqui, porque senão o nosso vídeo vai longe. E aí eu te digo, olha, o teu resultado vai ser muito mais consistente. Então é um investimento que vale muito. Ele pode ser um item dentro do seu orçamento que você diga assim: ah, mas eu posso economizar. Não, ao contrário. Não economize nisso. Economize nas outras coisas, tendo um bom projeto em mãos. E aí eu vou ficando por aqui e eu vou te chamar para ver. Eu tenho uma playlist sobre cores, super, super interessante, com um monte de detalhes, exemplos, e eu vou te convidar para você assistir. Até o próximo vídeo.